Em 2013, a empresa de locação de veículos Movida contava com 29 lojas, tinha 2.400 carros, faturava 93 milhões de reais e respondia só por 2% do mercado de locação de carros no Brasil. Em menos de 4 anos, o cenário mudou radicalmente. Hoje a empresa tem 183 lojas, conta com 74 mil carros, ocupa a segunda posição entre as maiores do setor e faturou 1 bilhão e 900 milhões de reais até o terceiro trimestre desse ano. O CEO da empresa, o executivo Renato Franklin, vai falar para a gente o que aconteceu com a Movida para apresentar números tão diferentes em tão pouco tempo. Renato Franklin, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3, no programa Moeda Forte. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Sambrano. É um prazer poder falar da indústria de aluguel de carros aqui e participar de um programa tão inovador quanto o senhor aí. Muito obrigado. A gente que agradece. E já começo te perguntando, o que aconteceu com a Movida para ter números tão diferentes em tão pouco tempo? Em 2013, era uma empresa que tinha 2% do mercado, hoje é a segunda maior empresa de locação de carros no Brasil. Me conta como é que foi esse processo, o início da Movida e o que fez esse salto tão grande. Sem dúvida, nós temos aqui uma combinação de fatores que resultaram nesse crescimento e nessa transformação que está ocorrendo aí na indústria de aluguel de carros brasileira. Então, a Movida é uma empresa jovem, fundada em 2006, e desde o início com um foco muito grande em inovação, em pessoa física. Ela já foi a primeira empresa a ter entrado USB em todos os carros, a ter um aplicativo para iPhone, e estava lá em 26 aeroportos, 2.400 carros, como você bem comentou. E nisso surgiu a oportunidade da JSL, maior grupo logístico da América Latina, de adquirir a Movida no final de 2013. Para a JSL isso fazia muito sentido, porque a JSL já tinha um grande relacionamento com o mercado automotivo, já tinha rede de concessionários desde 95, já tinha a terceirização de frota, ou seja, o aluguel de longo prazo desde 89, uma dos maiores países em terceirização de frota, e era já um grande comprador de carros, o segundo maior comprador de carros do Brasil, o maior comprador de veículos pesados do Brasil. E já tinha até tentado uma experiência de varejo, mas esse é um negócio que é difícil, ele tem algumas barreiras de entrada importantes, sistema, marca, ter os principais aeroportos. Então a combinação da Movida com a JSL junto possibilitou que a gente fizesse um ciclo grande de crescimento e de transformação. Isso que a gente veio fazendo aí na Movida. E o que foi feito? Basicamente o seguinte, né? Esse é um negócio que precisa de escala, ele precisa de capilaridade para que você traga números importantes e possibilite rentabilizar o capital investido. Então, primeiro a gente fez um plano de expansão muito forte durante os primeiros 3 anos, né? O ciclo nosso foi, vamos abrir muita loja, então abrimos 2 lojas por semana em 2014 e 2015. 2 por semana? 2 por semana, trazendo bastante capilaridade para a empresa. Continuamos focando muito num valor fundamental da JSL, que é o DNA de servir, ou seja, o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Vamos tentar trazer o que o cliente quer. Então fazemos uma transformação muito grande na frota de locação de carro, trazendo modelos novos, modelos de varejo, e não comprando aquela versão mais básica que era feita para locadora, mas comprando qual é o carro mais vendido no varejo. Então esse é o carro bom de vender depois e é o carro que o cliente vai querer alugar. Investimos muito nisso. Com carros mais equipados. Mais também. Equipados, com Bluetooth em toda a linha, tentando trazer a versão com kit multimídia quanto possível. Com mais motor também. Mais motor, então carros de luxo. Então lançamos o Frota Premium no Brasil, primeiro com Audi, depois com Mercedes, temos exclusividade com a Mercedes já há 3 anos no Rent-A-Car. Então trabalhando esse público diferente, trazendo mais mobilidade. Qual que é o grande ponto aqui? O grande ponto é o mercado ele era estruturado para atender muito cliente corporativo, mercado de seguradora, e não direcionado para o varejo. Quando você traz carro diferente, você desperta a curiosidade nas pessoas. E aí muita gente que não considerava o aluguel de carros uma alternativa, quando passa na frente de uma loja e tem tudo carro igual, ele pensa que aquilo ali não é para varejo, é para alguém. Quando tem carro de varejo, carro lançamento, ele fala, pô, deixa eu ver quanto é que é esse carro, ou deixa eu só dar uma olhada nesse carro. O brasileiro gosta de carro. E às vezes algum brasileiro não sente conforto de entrar numa concessionária para olhar um carro, mas ali ele entra porque é só para ver o carro, tem um menino ali e tudo. E ele acaba descobrindo que o aluguel de carro é muito mais barato do que ele imaginava. Não sei se isso é claro, mas assim, o poder de compra do brasileiro mudou bastante e o aluguel de carros ele não subiu de preço. A indústria de aluguel capturou muita eficiência operacional e repassou isso para o cliente. Então um salário mínimo há 15 anos atrás não pagava uma diária de aluguel de carro direito. Hoje paga 11. Então a partir de 80, 100 reais você já tem um carro para alugar. E brasileiro, para poder comprar um carro, como é que ele tinha que fazer? Tinha que juntar 5 mil reais para poder dar de entrada, 10 mil reais, depois vai fazer uma prestação de 1.000 a 2.000 reais. Então é difícil de você ter acesso ao carro. Aí a gente até foi surpreendido, porque no nosso plano de negócio inicial, a gente imaginava
que o primeiro consumidor que ia mudar a cultura desse negócio do ownership, usership, deixar a posse, né, deixar de ter um carro para usar quando precisa, seria a classe AB, está mais conectado com as tendências globais, tem exemplo lá de fora e tudo. E na verdade a gente foi surpreendido que a classe CD foi muito mais rápida, porque o cara nem chegou a ter o carro, ele está tentando ter o acesso. E ele descobriu que com R$400 por mês ele tem carro todo final de semana. R$100 ele pega sábado de manhã, devolve domingo de manhã e ele usa ali. O outro usa só durante a semana quando precisa. E foi surgindo esse grande movimento de pessoa física que parcialmente até compensou o fator da crise que a gente Hoje vocês têm quantos clientes? Hoje a gente tem mais de 1 milhão de clientes ativos na base, né? A gente tem 2 milhões de clientes na base e 1 milhão de clientes ativos. E a gente traz 30 mil CPFs novos todo mês para a base. Esses ativos quer dizer que alugam, mas não sempre, mas alugam de vez em quando. Mas que alugam com alguma frequência, exatamente. Agora, para montar 2 lojas por semana, para aumentar a frota do jeito que vocês aumentaram, demanda um investimento muito alto. Quanto que vocês investiram nesse processo todo? Até nesses hoje, últimos anos? Até hoje já foi investido mais de 2 bilhões no negócio, né? A gente tem 2,5 bi de frota hoje investido na companhia. Então, sem dúvida nenhuma, é um negócio intensivo em capital e por isso aí a combinação foi bastante necessária, né? Então, a JSL, pelo portfólio de negócios, pela estrutura de capital, possibilitou aí o investimento na Movida, que tinha as fundações certas, e aí somando esse DNA de servir, trazer essa cultura do varejo, possibilitou a gente fazer o crescimento. É um negócio que precisa de capital. Vocês têm quantos carros hoje? 75 mil carros. Vocês trocam quantos carros por ano? A gente renova a frota do Rent-A-Car a cada 12 meses, depois de 12 meses, né? Então passou 12 meses, na média a gente vende com 14, 15 meses esse carro nas nossas lojas próprias. Então, além das 180 lojas de aluguel, nós montamos uma rede de seminovos por todo o Brasil, 60 lojas, que vendem esses carros seminovos, estão bem novinho, né? 1 ano e pouquinho de uso, em média com 20 mil quilômetros, carro de luxo às vezes chega a ter entre 10 e 15 mil quilômetros. Então você consegue vender numa condição muito mais competitiva do que o carro zero, e aí nesse ponto a crise acabou nos ajudando, né? Porque o volume de 0 quilômetro de venda acabou caindo um pouquinho, mas o volume de seminovo ele subiu muito, porque as pessoas começam a fazer conta, e aí vê a diferença de preço e acabou comprando o seminovo. Então foi um dos... Mas quantos carros vocês trocam? A gente vende esse ano, a gente vai vender em torno de 42 mil carros. A gente está vendendo em torno de 40 mil carros. Tem que entrar mais 42 mil no mínimo. No mínimo para manter a frota, exatamente. E vocês vão comprar esses 42 mil vamos comprando, a gente vai comprando durante o ano, a gente acaba vendendo 40 mil carros. Esse ano a gente deve comprar em torno de 50 mil carros e vendendo 40 mil carros. Aumentando sempre a frota. Aumenta um pouquinho a frota. Aí é o crescimento que a companhia continua capturando, né? O mercado nosso ainda cresce muito, cresce a 2 dígitos. Nos últimos 10 anos vem crescendo a 2 dígitos o mercado de aluguel de carros no Brasil. O que se explica esse crescimento? De novo, essa questão da mudança cultural, né? Então as pessoas mudando a cultura. Acho que hoje todo mundo tem um amigo que tem condição de ter carro e deixou de ter carro. Coisas que há 5 anos atrás já não era tão visível. A locação de carro chegou muito mais próximo do consumidor final. Então, dá alguns exemplos, né? A Movida abriu lojas onde hoje a gente não tem nenhuma locadora. Na rodoviária do Rio de Janeiro, nós estamos sozinhos lá. Filas quilométricas de gente comprando passagem de ônibus para vir para São Paulo. R$150 uma passagem de ônibus. Você pega 3 amigos vindo para São Paulo, dá R$900 para vir e voltar. Se alugar o carro é 300. Então é muito mais barato. E deixa E pega lá, vem para São Paulo, volta. E deixa na rodoviária daqui também. Devolve na rodoviária também se quiser. Você pega, devolve no aeroporto. Ou pega o carro lá e vende carro para São Paulo, passeia e volta para o Rio. Então é uma opção. Outra, São Miguel Paulista, o maior colégio eleitoral de São Paulo. Se você voltar 2 anos atrás, não tinha nenhuma locadora lá. Então a gente abriu uma locadora. Hoje já tem outros concorrentes também. Um mercado potencial, porque a gente fala muito do aplicativo. Mas para longa distância, ou para quando você tem múltiplos destinos, acaba saindo mais barato o aluguel de carro do que o aplicativo. E os aplicativos, sem dúvida nenhuma, contribuem bastante para essa transformação cultural. Porque uma das premissas para as pessoas deixarem de ter carro é você ter alternativa. Então o Uber, 99, isso tudo tornou muito mais cômodo você se transportar. Então as pessoas passam a cogitar não ter carro. Eu ando de Uber, ando de 99, ando de Cabify. E de vez em quando transporte de vez em quando alugo, quando faz sentido. Então eu vou longe, eu alugo. Vou pertinho, não alugo. Então no final foi bom para vocês. Muito positivo para a indústria como um todo e para a Movida também, além de ser um cliente. Né? No Brasil, grande parte desses motoristas não tem condição de comprar um carro ou fazem conta porque é um negócio para ele. Então quando faz conta ele vê que faz sentido alugar em vez de comprar, porque a gente tem mais escala, então eu compro com condição melhor e eu vendo o carro com condição melhor, tem um incentivo de PVA. Então você consegue fazer um modelo de negócio onde fique melhor para ele alugar do que comprar o carro. E isso também possibilitou o crescimento do mercado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.
e no próximo bloco conversaremos sobre a abertura de capital da Movida.